sabe que uma coisa que eu acho interessante é a gente pensar um pouco o início dessa escalada nuclear do Irã. E a gente tem que voltar um pouco para o primeiro mandato do Trump. O Irã, ele é um dos países mais sancionados do mundo. Se eu não me engano, talvez até depois da Rússia, ele seja logo o país mais sancionado do mundo. Ou seja, os Estados Unidos, muitos países que são alinhados aos Estados Unidos, é, não fazem trocas comerciais ou impõem regras que praticamente inviabilizam essas trocas para fazer atingir algum objetivo político, né? E aí existia um tratado que era entre potências europeias, Estados Unidos e Irã, e o Trump se retirou desse tratado, porque ele falou: olha, não faz mais sentido a gente se manter aqui, é, isso não está sendo mais vantajoso para a gente, e abandonou esse tratado. Não é o TNP, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Esse é um outro que a gente já troca essa ideia. Mas basicamente, em resposta a isso, o Irã falou: ó, cara, a gente perdeu as vantagens que a gente tinha de não ter sanções por parte dos Estados Unidos, ou de ter menos sanções, né? E a contrapartida disso era a gente não avançar no nosso programa nuclear. E aí, desde então, o Irã ele vem cumprindo menos com essas regulações quando você manipula energia nuclear, que é basicamente você prestar contas de como está sendo esse processo, né? Então, você mostrar que você está enriquecendo urânio para fins de energia, para fins civis, né? E não para fins militares, que é a produção de bomba, que é um nível de enriquecimento de urânio que é acima de 90%. E que isso não só é perigoso, mas também, assim, requer um grande esforço tecnológico, muito dinheiro e ciência investido para isso acontecer, né? Então, até assim, atualmente não tem evidência de que o Irã de fato tem bombas, tem armas nucleares, mas o que indica é que ele estava caminhando para isso. E ao que tudo indica agora, né, é que o Irã ele falou: bom, a gente foi atacado, a gente está isolado. Quando a gente foi atacado, ninguém nos socorreu, só sobrou a gente para se defender. Então, cara, agora que a gente tem que correr para desenvolver nossas armas nucleares. Esse é, inclusive, o discurso que o regime iraniano tem feito, e é uma análise que eu acho que é bastante aceita, né? Sim, Acredito que o sim. Ricardo até concorde, né? A gente está caminhando para um cenário em que o Irã muito provavelmente se retira desse tratado de não proliferação nuclear e daqui para frente deve desenvolver armas nucleares. E enquanto o Irã estava no acordo, a EA alegava, pelo menos, né? Falava que podia ter programas clandestinos, enfim, mas que o Irã cumpria o tratado. O acordo foi assinado pelo governo Obama, enquanto o Obama era presidente, e o Irã enriquecia o urânio dentro de limite de 3,8%, que é ali para fins pacíficos. Aí, quando o Trump saiu do tratado, mesmo com as outras potências europeias se mantendo, pô, as sanções americanas voltando é o que mais prejudicava o Irã. Aí o Irã falou: bom, se os Estados Unidos saiu, não tem mais sentido também eu continuar enriquecendo dentro dos limites. Tanto que quando você pega, por exemplo, essas instalações que foram atacadas, o Rafael Grossi, que é o líder da IA, agência da ONU especializada nas questões nucleares, ele conhece a região de Fordow, a região de Natanz, a região de Isfahan. Então ele ia dando até detalhes, por exemplo. Quando a região de Fordow, por exemplo, que é quando teve as bombas anti-bunkers, né, os ataques que foram feitos pelos bombardeiros, o Rafael Gross, ele contava ali histórias. Falou: nossa, mas quando eu fui pra lá, a profundidade era... Ele até se confundiu. Ele falou: a profundidade estava 800 metros. Aí, aparentemente, era 80 metros que ele queria falar Ah, de tá. profundidade das montanhas, né? Que acho que 1 quilômetro de profundidade não chega a ser, Pô. claro. Mas ele conhecia todas aquelas áreas, aquelas instalações. Então, o Irã, ele vem com o discurso, inclusive agora, porque fala assim: ah, mas o Irã, ele não aceitava negociar. Claro que uma coisa é o que ele fala, outra coisa é o que eventualmente o que ele faria. Mas o chanceler iraniano, ele deixava bem claro: a gente aceita sim negociar nosso programa nuclear. A gente aceita, inclusive, mandar embora o urânio enriquecido acima de 60% e manter só urânio que seria de dentro dos limites aceitos. Só que a gente quer manter o nosso programa nuclear para fins civis. Ou seja, eu quero ter programa nuclear para fins medicinais, para fins energéticos, só que Israel e Estados Unidos não aceitam. E, aliás, os Estados Unidos continuam não aceitando. O Marco Rubio, por exemplo, secretário do governo americano, ele deixou bem claro ali que o Irã não pode ter programa nuclear. E que, se tiver o programa nuclear, Israel vai ter autorização para fazer novos ataques. Ah, mas não pode ter programa nuclear para nada? Para nada. Ele fala que se o Irã quiser ter urânio enriquecido, vai ter que importar esse urânio. Os Estados Unidos está impedindo o Irã de ter acesso ao programa, mesmo que seja para fins pacíficos.